A volta triunfal de Jesus. Artigo. Paiva Neto. Fonte. Revista Jesus está chegando. Edição 124, de fevereiro de 2016. Atualizado em julho de 2019. O supremo objetivo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é preparar os caminhos da volta triunfal de Jesus ao planeta Terra. É do Salvador dos povos. A divina promessa, registrada em passagens do seu sacrossanto Evangelho Apocalipse, do regresso dele ao orbe fundado, em coautoria com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O mundo, o planeta Terra, foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Nada do que se fez foi feito sem ele, Cristo Jesus. Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Por isso, muito nos alegrou inaugurar sessão, que leva o mesmo nome, na prestigiosa revista Jesus está chegando. Veículo que anuncia a maior boa nova de todos os tempos. Para o fomento permanente do debate fraterno a respeito do avançadíssimo significado do sublime retorno do Mestre Divino. Eu voltarei. Jesus. João, capítulo 14, versículos 3 e 28. O texto inicial que lhes apresento foi extraído do meu livro As Profecias Sem Mistério, 1998. no capítulo As Raízes Espirituais de uma Política Superior. Boa leitura. A volta de Jesus sobre as nuvens vai muito além do significado literal. O que expressa o fato de vir Jesus sobre as nuvens, além do entendimento literal aqui descrito. Exprime que, quando ele voltar, todas as áreas do saber humano lhe devem ser devolvidas, não somente a religião, mas também a política, a filosofia, a ciência, a economia, a arte, o esporte e tudo mais, visto que estes foram talentos que o Senhor da Seara deixou com seus servidores de forma que os multiplicassem, enquanto lhe partia em viagem. Na volta, concedeu a cada um de acordo com as próprias obras de cada um. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Aos que cumpriram seus compromissos, o prêmio da honra. Aos que os desprezaram, a sanção correspondente. Parábola dos talentos, Evangelho, consoante Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Na seara de Deus não pode prosperar o crime da impunidade, que a tantos malefícios tem arrastado povos inteiros. Eis que Jesus vem com as nuvens. Significa dizer que se origina do alto, para onde nós, qualquer que seja a nossa crença, ou descrença, devemos erguer todas essas coisas que têm sido conspurcadas pelo escárnio de alguns, para receberem a verdadeira iluminação. É tempo de a humanidade olhar para cima. Jesus é o sol da caridade. Ensinava Alzirus Arur, e eu completo. E, por ser divino, esse astro-rei não provoca as sombras. Então, quando realmente todos se dispuserem a viver sob essa luminosidade celeste, a política deixará de ser algo tenebroso. As crenças libertar-se-ão da parte de Babilônia que integra tudo aquilo em que o homem mete a mão. A economia não será mais essa mundial Babel que o povo não entende, porque tem sido deste modo. Multidões abandonadas, em favor da fartura de um ou outro grupo, de uma outra nação. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Isto é, vem elevar a religião, a ciência, a política, a filosofia, a arte, a economia, o esporte e tudo mais a essa iluminação que desce do alto, trazida por ele na sua volta magnífica, literal ou espiritualmente realizada. E todos os olhos o contemplarão.
Nenhum olhar estará impedido de perceber a claridade do Cristo a refletir-se sobre todos os avanços nascidos do gênio humano e que, ao mesmo tempo, sofreram a mácula da parte de Babilônia que infelizmente as criaturas ainda insistem em cultivar pelos séculos. Jesus vindo sobre as nuvens expressa que ele vem na plenitude de sua força moral, da sua autoridade, da sua grandeza. Apenas ele pode limpar as mentes de todas as criações do pensamento desgovernado, para que possam brilhar, iluminando-nos com a parte divina da religião, da política, da ciência, da filosofia, da economia, da arte, do esporte. E o que mais o seja. Eis a política de Deus. Mostrar que, na Bíblia Sagrada, desde o primeiro livro do Pentateuco mosaico até o Apocalipse, existem realidades que são luzes para nós, conquanto analisadas consoante o alertamento do apóstolo Paulo. As coisas espirituais têm de ser discernidas espiritualmente. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV.